Túlio Vieira, o blog do Túlio Vieira, de Minas Gerais. Bom dia, presidente. A minha pergunta é uma pergunta jurídica, porque meu blog é jurídico e está relacionada às suas indicações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo, e há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes, não é, religiosos. A minha pergunta o senhor disse que o presidente não pode tudo. Às vezes as pessoas acham que o presidente pode tudo e ele não pode tudo. Esse Supremo é, de fato, a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou, no fundo, eles são uma composição de fatores políticos e de pressões políticas que levariam a criar esse Supremo? E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, né, mais favorável aí a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados aí, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Ô, Túlio, graças a Deus, o Supremo não é a minha cara. Porque se fosse a minha cara, nós estaríamos repetindo o rei. Estaríamos repetindo os erros, sabe, do tempo do Império. Estaríamos repetindo o erro do Poder Legislativo da Bahia, quando o Antônio Carlos Magalhães era governador, sabe, em que eram os amigos que eram escolhidos para as coisas, sabe, em que a imprensa dizia sempre que ele jantava, almoçava por desembargadores. Veja, só para você ter ideia, das indicações que eu fiz, o primeiro cidadão que eu indiquei foi o companheiro Brito. E foi uma indicação de 2 grandes juristas de esquerda nesse país, sabe, Fábio Comparato e Bandeira de Mello. Foi o primeiro. Depois, eu queria indicar um negro. Quando a gente fala que não tem preconceito, tem. Quando não tem discriminação racial no Brasil, tem. Porque não foi fácil encontrar, sabe, um negro que tivesse a altura da gente poder indicar para a Suprema Corte. E quando eu indiquei o Joaquim, tinha a denúncia de problemas com o Joaquim. Esperei quase que 6 meses para indicar o Joaquim. Eu não conhecia o Joaquim. Eu conheci o Joaquim quando eu indiquei. E adotei como hábito, sabe, eles estão todos aí, que vocês podem perguntar. Certamente houve época no Brasil em que o presidente, para indicar o cara, chamava o cara e falava: eu vou te indicar, mas você tem que votar contra mim, você tem que votar a meu favor. Sabe, eu não faço política assim. Eu não conhecia a Carmen. Eu conheci o Lewandowski de São Bernardo do Campo, mas não tinha nenhuma relação com ele. A minha mulher Marisa tinha muita relação com a dona Carla, com a mãe dele. Quem me indicou o Lewandowski foi, inclusive, os companheiros do sindicato que mostraram o quanto ele era competente. O único deles que eu tinha amizade era o Eros Graus, que tinha trabalhado com o Tarso Genro no Instituto de Cidadania, tinha me ajudado lá. E todos companheiros com a visão progressista. Sabe, o Peluso eu não conhecia, que era desembargador em São Paulo. Bom, quem mais? O direito, para mim foi uma surpresa extraordinária, porque quando eu indiquei ele, muita gente da Igreja Católica da esquerda tinha medo que eu estava indicando um cara de direita, e o comportamento dele foi impecável durante todo o tempo que ele teve na Suprema Corte. Foi uma pena que ele tenha morrido tão cedo. Então, o presidente da República, essa é uma coisa, Túlio, sagrada, porque vale para mim e vale para quem vier na presidência. A gente não pode indicar as pessoas pensando na próxima votação na Suprema Corte. A gente não pode indicar uma pessoa pensando, sabe, nos processos que vai ter contra o presidente da República. Você tem que indicar a pessoa pensando o seguinte: se a pessoa é ou não competente para exercer aquele cargo. E tem gente de direita, gente de esquerda. Você não sabe a quantidade de quadros que tem querendo ser indicado
para essa próxima vaga. Por que eu não indiquei? Primeiro porque a gente tinha um processo eleitoral, sabe? Eu falei, bom, eu vou esperar o processo eleitoral. Depois da eleição, eu vou discutir com quem ganhar as eleições a indicação do próximo membro da Suprema Corte. Quis Deus que fosse a Dilma. Sabe? Então, eu agora tenho que decidir se eu indico ele agora, e já conversei com o presidente Sarney, sabe? O Congresso vota até dia 17, e nós só temos que ver se é possível votar até dia 17. Se não for possível votar até dia 17, eu prefiro deixar para a companheira Dilma indicar, porque o Poder Legislativo também vai entrar de férias. Você sabe que entra de férias agora em dezembro, vota em janeiro ou fevereiro. Sabe? Então, a Dilma já pode indicar. Nós vamos ter um Senado novo. Sabe? E o companheiro que você indicado agora, ele tem muita responsabilidade. Muita. Muita. Ele vai ter que discutir, sabe, a ficha limpa. Ele é o voto do desempate. Ele possivelmente será o primeiro voto na questão do mensalão quando for votar, se não tiver outro novo. E ele terá que votar o caso do Batiste também, sabe? A decisão. Então, tudo isso, sabe, eu não tenho pressa porque não tem nada que seja gravíssimo para ser votado. E eu quero acertar com a Dilma. Tranquilamente, Dilma, eu não vou indicar um cara agora da minha vontade. Você vai ser a presidenta, você vai conviver 4 anos aí. É o seguinte, você tem alguém que você quer indicar, sabe? Me peça que eu indicarei exatamente. Então vamos construir junto o nome. Uma alternativa 2, com 50% de responsabilidade de cada um. E, sinceramente, eu faria isso. Se o Serra tivesse ganho, eu ia chamá-lo também para discutir o próximo nome. Sabe? Porque é o jeito de você ser republicano e você poder andar de cabeça erguida, mesmo diante dos teus adversários. Então, a gente não escolhe, viu, Túlio? Essa é uma coisa importante. Peça a Deus que seja assim sempre. A gente não escolhe por interesses menores alguém para a Suprema Corte. O jogo de interesse, a pressão para indicar gente lá para a Suprema Corte é maior do que para indicar ministro. Sabe? Mas a gente não toma aqui. Eu tomo a decisão tranquila, eu sento com o meu ministro da Justiça, eu sento com a advogada-geral da União, eu sento com a Casa Civil, eu consulto alguns amigos, eu tenho amigos que eu consulto. Eu tenho amigos que eu telefono, olha, está aqui, está o Cloaca e o Franca aqui, quem que você quer que eu indique? Sabe? Quem que você quer que eu indique? Está o Túlio, não sei quem que você quer que eu indique? Quem que você acha que é melhor? Quem é que tem mais competência? Quem é que é mais entende? Assim, você veja, o Ministério Público. Eu tomei decisão, é aí uma coisa da minha consciência, eu indiquei o Ministério Público todo o meu mandato primeiro da lista. Eu nem conhecia, meu filho. Nem conhecia, não queria conhecer. Sabe, não queria conhecer. Eu indicava o primeiro da lista, sabe? O Antônio Fernando, eu poderia ter trocado ele. Eu reindiquei ele na semana que ele apresentou, sabe, a denúncia contra a gente do governo. Vai manter. Por quê? Porque eu faço consulta e as pessoas entendem, não, olha, mantém. Nunca pedi nada para eles, não peço, não pedi antes. A única coisa que eu peço no meu discurso de posse é o seguinte, gente, quanto mais força vocês tiverem, mais responsabilidade vocês têm que ter. A coisa que mais me magoa é alguém ser acusado de ladrão não sendo ladrão. A coisa que mais me magoa. Ou seja, eu acho que quando você acusa uma pessoa, sabe, você tem que ter prova. E se der errado, você peça desculpa. Porque no Brasil parece que é feio pedir desculpa. Eu lembro da escola de base de São Paulo, que é o marco. Sabe? Então, olha, gente, eu sofri, não me queixo, mas apenas constatando. Quando eu deixar a presidência, eu vou reler, porque você sabe que eu parei de ver revista, parei de ver jornal. A raiva deles é que eu não os leio. Então, pelo fato de não os ler, eu não fico nervoso. Sabe? Senão você... Mas pode ficar certo que eu trabalho com muita informação, mas não preciso ler muitas coisas que eles escrevem. Mas eu vou reler muita coisa, porque eu quero saber a quantidade de leviandades, de inverdades que foi dita a meu respeito
quantas coisas que não foram ditas, sabe, apenas para conhecimento e gravar na história do Brasil, porque não foi fácil o jogo, não. Não é fácil. Sobretudo quando você não quer se curvar, sobretudo quando você quer ter, sabe, independência no teu comportamento. Sabe? Agora, para mim, eu estou tranquilo, porque todos eles ganharam muito dinheiro no meu governo. Sabe? Nunca ganharam tanto dinheiro no meu governo, nem banco, nem empresário, nem construtora. Os trabalhadores melhoraram um pouco, os pobres ficaram menos pobres. Mas ninguém pode se queixar nesse país. Ninguém pode. Muito menos a mídia. Algumas delas estavam quase que quebrada quando eu cheguei ao governo. Sabe? E eu acho que é importante, então aí, sabe, vamos continuar trabalhando. E a única coisa que eu peço é o seguinte: seriedade, seriedade, seriedade. Sabe? Que é o que pode fazer a gente andar de cabeça erguida nesse país e no mundo.